Se você acha que já viu tudo, prepare-se agora para encarar a revelação mais perturbadora e proibida que a humanidade tentou esconder por milênios. Menos continue lendo antes que este conhecimento desapareça novamente. Desde as primeiras civilizações, existe um padrão silencioso, um rastro quase invisível, que conecta culturas que jamais tiveram contato aparente. Símbolos idênticos, rituais semelhantes, estruturas arquitetônicas que repetem matemáticas exatas, mesmo separadas por oceanos inteiros. Por anos, estudiosos acreditaram que isso era fruto da coincidência, do acaso histórico, ou simplesmente da genialidade humana aparecendo simultaneamente em diferentes regiões. Mas e se essa explicação for apenas a superfície? Uma superfície cuidadosamente construída para esconder algo muito maior? A verdade incômoda começa a emergir quando uma equipe de arqueólogos encontra, no interior de uma caverna antiga, uma série de inscrições que não se parecem com nada catalogado antes. Elas não pertencem a nenhum alfabeto conhecido, nem a qualquer sistema simbólico tradicional. O mais impressionante, porém, é que esses símbolos aparecem idênticos em artefatos de diferentes continentes, alguns datados de mais de 12.000 anos. E não apenas aparecem, eles se organizam de maneira coerente, como se todos fizessem parte de um único conhecimento estruturado, um idioma universal anterior à própria história registrada. Esse achado, é claro, não chegou ao público. O governo local rapidamente isolou o sítio arqueológico, e membros da equipe foram instruídos a manter silêncio total. Mas um dos pesquisadores, perturbado pelo que viu, registrou em seu diário algo que mais tarde se tornaria a faísca de uma investigação global clandestina. Ele escreveu: "Encontramos instruções, não apenas símbolos, não apenas arte, são instruções. E o que elas ensinam não deveria ser aprendido por ninguém." A partir daí, a narrativa toma um rumo inquietante, porque o que parecia ser apenas um conjunto de inscrições revelou-se parte de um código capaz de alterar a percepção humana, manipular energia e acessar camadas da consciência, nunca antes descritas pela ciência tradicional. Esse código, segundo o diário, é tão poderoso e tão perigoso que sociedades antigas o esconderam deliberadamente, não por maldade, mas por medo. E aqui surge o primeiro grande mistério. Como tantas civilizações distantes decidiram esconder a mesma coisa, a resposta pode estar em um fragmento revelado por um dos manuscritos encontrados. Uma referência constante a algo chamado a sombra primordial. Seja mito ou realidade, a sombra primordial seria uma força silenciosa que acompanharia a humanidade desde seus primórdios. Não uma criatura, mas uma presença menos uma consciência oculta que despertaria quando certos conhecimentos proibidos fossem acessados. Várias culturas mencionam uma entidade que se alimenta do saber não autorizado, como se houvesse algo no próprio universo que reagisse quando o ser humano tenta ultrapassar limites que não deveria. Você poderia pensar que isso é pura lenda, mas a questão é que civilizações completamente diferentes contam a mesma história, mudando apenas nomes e detalhes. Os sumérios falavam do Zudug-Hu, os egípcios mencionavam o Apep, os Vedas falam do Asura, que se esconde na escuridão, os maias referiam-se ao Kissin. Tudo isso poderia ser coincidência, mas uma coincidência repetida em continentes separados por milhares de quilômetros e milhares de anos? Algo não fecha. Outro ponto perturbador surge quando se analisa as construções antigas. Muitas delas não eram simplesmente templos ou tumbas. Eram barreiras, estruturas que serviam para impedir que algo fosse liberado. Os alinhamentos astronômicos precisos, por exemplo, não existiam apenas para marcar solstícios. Alguns parecem servir como fechamentos energéticos, responsáveis por conter vibrações específicas relacionadas àquilo que os textos chamam de a vibração proibida. E por que esse segredo deveria ser enterrado tão profundamente? Porque seus efeitos, quando acessados sem preparo, poderiam alterar a mente humana. Não para expandi-la, isso até parece ser possível menos, mas para abri-la ao que está do outro lado das sombras. E essa outra coisa estaria esperando apenas isso. A teoria mais inquietante surgiu quando estudiosos começaram a comparar textos antigos com registros secretos de sociedades que surgiram durante a Idade Média. Organizações que oficialmente pregavam o conhecimento e a iluminação, mas que em suas profundezas faziam justamente o contrário. Protegiam o mundo de saber demais. Essas sociedades, segundo documentos internos, não existiam para disseminar sabedoria, mas para esconder. Elas vigiavam descobertas arqueológicas,
destruíam manuscritos e controlavam quem podia ter acesso a certos códices. Com o passar dos séculos, o propósito dessas organizações se misturou com ambições políticas e religiosas, mas a essência original era clara: manter o conhecimento proibido longe das mãos certas ou erradas. Mas eis o ponto crucial. Algo mudou recentemente, e isso pode explicar por que tantos mistérios antigos estão voltando à tona. Com o avanço da tecnologia, digitalização de documentos, escavações profundas e inteligência artificial analisando padrões históricos, os segredos que deveriam ficar escondidos começaram a emergir novamente. E segundo alguns teóricos, isso despertou o que estava adormecido. O mundo moderno começou a observar fenômenos estranhos. Sussurros gravados em cavernas onde não havia eco. Artefatos que emitem pulsos eletromagnéticos sem fonte aparente. Pessoas relatando sonhos idênticos, com símbolos que nunca viram conscientemente. Anotações aparecendo misteriosamente em diários de estudiosos que nunca as escreveram. E isso nos leva ao ponto mais crítico dessa história, porque é uma frase recorrente em todos os registros antigos: quando o humano buscar o que não deve ver, a sombra o encontrará. O mais impressionante é que essa frase aparece com pequenas variações em culturas que jamais teriam contato umas com as outras. O que significa quem a escreveu pela primeira vez, e por que tantos povos acreditaram que isso era real. A teoria mais perturbadora, menos e ao mesmo tempo mais plausível, é que esse conhecimento proibido não surgiu entre os humanos. Ele teria sido trazido de alguma forma por visitantes que não eram exatamente físicos, mas energéticos, seres que existiriam em outra camada de realidade, uma dimensão que coexiste com a nossa, mas que normalmente permanece invisível. Esses seres teriam compartilhado, acidental ou intencionalmente, conhecimento que ultrapassava a capacidade humana da época, e ao perceberem o impacto devastador que isso poderia ter no equilíbrio natural, tentaram selar tudo antes que fosse tarde demais. Porém, o estrago já estava feito, e os humanos passaram milênios tentando esconder o que haviam recebido. O mais assustador: Nono Sonceiro faz parte desse legado proibido. Quando olhamos para certas estruturas antigas, percebemos que elas foram construídas com uma precisão impossível para a tecnologia da época. Megálitos pesando toneladas, movidos sem ferramentas adequadas. Câmaras perfeitamente alinhadas com constelações específicas. Tudo isso combinado com os símbolos encontrados, formando uma espécie de mapa energético. E esse mapa aponta para algo que só agora estamos começando a entender. Há um ciclo na humanidade. Um ciclo onde o conhecimento proibido ressurge. A sombra se agita. E a história tenta se repetir. E estamos exatamente no limiar desse ciclo. A cada dia, novos pesquisadores encontram evidências de que as antigas civilizações não desapareceram apenas por guerras ou mudanças climáticas. Muitas parecem ter colapsado logo após descobertas que jamais deveriam ter feito. Em vários casos, suas ruínas mostram sinais de abandono repentino, como se algo incontrolável tivesse acontecido menos, algo que eles não puderam deter. E a pergunta que ninguém quer fazer é: estamos prestes a repetir o mesmo destino? A verdade é que o interesse crescente em mistérios antigos, arqueologia proibida, civilizações avançadas perdidas e manuscritos ocultos pode não ser coincidência. Talvez seja um chamado, ou um aviso. E aqui entra o papel mais inquietante. Há relatos recentes de pessoas que decifraram parte dos símbolos proibidos e afirmam que algo começou a observá-las. Elas relatam sentir presenças, ouvir passos, ver sombras deslocando-se onde não deveriam existir. Algumas simplesmente desapareceram, sem deixar rastro. As autoridades, claro, negam tudo. Mas a história já mostrou que negar sempre foi a primeira estratégia para evitar pânico. E talvez o verdadeiro terror não esteja no que foi descoberto, mas no que ainda falta descobrir, porque as peças desse quebra-cabeça apontam para uma única conclusão: conhecimento proibido não é apenas perigoso. Ele é vivo, ele reage quando alguém tenta acessá-lo, ele se protege, ele manipula. E acima de tudo, ele espera. Então a grande questão é: você está preparado para descobrir o que sempre esteve escondido nas sombras da humanidade? Ou prefere continuar acreditando que tudo isso é apenas mito? A decisão é sua agora. Mas saiba que, a partir do momento em que você escolhe ver a verdade, não há como voltar atrás. Se você tiver coragem para continuar, lembre-se desta última frase: o segredo que você desperta também desperta você, e só quem enfrenta a sombra
merece caminhar para a revelação final.